Olá, meus professores e empreendedores da Escola de Robótica, aqui é o professor e empreendedor Luiz Gustavo. Eu quero, nesse episódio aqui de aquecimento para a nossa conferência das escolas de robótica, falar sobre o seguinte tema: como ou qual material pedagógico, qual metodologia pedagógica eu utilizo na minha escola de robótica. Então, se você já decidiu começar a sua escola de robótica, talvez você diga assim: eu quero, mas eu vou ensinar o quê? Eu não sei ensinar. Como ensinar? Calma. Eu quero dizer para você que no meu pacote de cursos que eu vou falar na conferência das escolas de robótica, que você deve estar inscrito. Então dá uma olhada aqui e faça a sua inscrição na conferência com o teu melhor e-mail e teu WhatsApp para você estar por dentro de tudo. Na conferência, eu vou mostrar o meu pacote de treinamentos. Um dos cursos é em relação à capacitação pedagógica para professores de robótica. Então, se você é um professor ou deseja ser um professor e você diz assim: eu não sei dar aulas, eu quero aprender, eu quero dizer a você que eu tenho uma capacitação, eu tenho um livro escrito, isso aqui é o meu livro escrito de robótica com Arduino, que vai fazer com que você saia do zero na sua metodologia pedagógica. Então, nas primeiras aulas ali, né, você tem medo, mas se você tiver um livro, você vai pegando mais confiança. E eu fiz um livro focado em Arduino, em dar aulas de Arduino. Então, se você quer construir uma escola de robótica, quer começar uma escola de robótica, se você quer começar uma escola de robótica, se você quer aprender a dar aulas de robótica, se você quer ensinar robótica para crianças e adolescentes, você tem que ter uma metodologia pedagógica para isso. E aqui é uma metodologia rápida, com tutorial, com passo a passo, com exercícios, mostrando ali de forma simples como você pode começar a dar aulas de robótica com Arduino. E uma escola, ela precisa ter uma metodologia pedagógica. Uma escola precisa ter uma cultura pedagógica. O coração da escola está na metodologia pedagógica. Quando o professor dá aula, ele está fazendo o coração da escola bater. Tum, 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 tum. O coração da escola são os professores. A metodologia pedagógica é muito importante. Por exemplo, quando você chega em um restaurante, o coração do restaurante é a cozinha. Quando você chega no posto de combustível, o coração do posto de combustível é o combustível, a qualidade do combustível. Quando você chega em uma escola, o coração da escola é a sala de aula, são os professores. Ah, Gustavo, mas tem um parque, mas tem a sala dos professores, tem a sala da coordenação. Tudo isso, ele dá suporte à sala de aula. Porque o centro de uma escola é a sala de aula. O centro, o coração da escola é a metodologia pedagógica. São os professores, é a metodologia de materiais pedagógicos, é como o professor dá aula, é o ambiente pedagógico, a sala de aula, a infraestrutura. Então, é muito importante entendermos que eu não posso, vou começar a dar aula e dar aula de qualquer jeito. Não, tem que ter uma cultura. Os alunos precisam entender qual é a cultura, executarem aquela cultura, aí depois os professores precisam entender aquela cultura, executarem aquela metodologia, aquela aula, e aí senão você não consegue escalar, senão você vai ficar o tempo todo dando aulas sozinho, senão você vai ficar o tempo todo tendo que fazer um marketing de conscientização. Por quê? Porque como você não cria uma cultura, os seus alunos não vão replicar o que você está repetindo. Por exemplo, eu repito Arduino, 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 Arduino. Meus alunos já sabem o que é Arduino. Aí quando eles saem, eles falam o que é Arduino. Quando eles vão para outro lugar, eles falam o que é Arduino. Então eles repetem. Então a cultura você precisa fazer repetição, 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 procedimento, repetição, procedimento, repetição, repetição, repetição. Isso cria cultura. E aí cultura com o tempo, ao longo dos anos, vai ficar onde? Na mente. E as pessoas naturalmente
vão chegar na sua escola de robótica, vai falar da sua escola de robótica no almoço, nas suas casas, no trabalho. Olha, tem uma escola de robótica lá, o professor que dá aula de Arduino. Mas sabe por quê? Eles estão repetindo? Porque você repetiu já muitas vezes. Eu já pensei várias vezes em parar de repetir. Mas eu preciso repetir, sabe por quê? Porque um aluno novo, ele chega, ele não conhece, ele precisa ouvir conhecimento novo. Ou o mesmo conhecimento. Porque é um aluno novo, ele não sabe. Você já deu aula 100 vezes, mas você vai precisar repetir pela 100ª vez. Você vai precisar repetir. Porque você tem que ser fiel à cultura da sua escola. Se você muda a cultura da escola, a cultura de um negócio, você vai perdendo identidade. E as pessoas vão deixando de acreditar. Você tem que ser fiel à sua identidade. E uma metodologia pedagógica, ela dá identidade, ela dá cultura a uma escola. Então, ó, o que é que eu foco aqui nesse livro? Seja um professor de robótica com Arduino. Primeiro, eu ensino você a ser professor. Então, esse livro foi pensado pedagogicamente. Eu tenho um livro, eu tenho um curso que ensina você a fazer os projetos desse livro. Tem os vídeos, enfim, vai ter todo o material. Então, eu ensino você a ser professor. Ah, Gustavo, mas tem muita gente na internet já ensinando Arduino. A parte técnica, para você ser um robista, para você fazer o projeto, mas a parte pedagógica. Então, eu peguei os projetos, né, dei aula por vários anos, e, poxa, quais são os projetos que pedagogicamente fazem sentido estar aqui? Então, eu fiz essa separação. Então, seja um professor, você vai aprender a pedagogia. Seja um professor de robótica, eu vou te ensinar robótica. Mas, Gustavo, eu sou professor de história, de geografia, de inglês, de português. Eu nunca mexi na robótica. Ou você está aqui, nunca mexeu na robótica. Eu quero aprender, Gustavo. Eu estou aqui para te ensinar. Você vai aprender robótica, vai aprender eletrônica. Você vai aprender comigo. E detalhe, não é qualquer robótica. É robótica com o quê? Com Arduino. Então, o Arduino, qual é a vantagem de fazer com Arduino? É open source. Você não precisa pagar licença. Arduino tem 1 milhão de Arduinos já fabricados aí no mundo. Você não vai ter problema de estoque, de fornecedor. Você não precisa ficar preso a um fornecedor. Você pode comprar onde você quiser. Em todo lugar vende Arduino. Em todos os lugares da internet tem projetos com Arduino. Então você pode fomentar a pesquisa para o seu aluno pesquisar em YouTube. No meu YouTube tem vários projetos com Arduino, em sites, tem muita coisa com Arduino. Então você vai aprender a ensinar robótica com Arduino e tem uma gama de material pedagógico. Não é aquele... tem kits que não tem muito material à disposição. Não é? Então o professor tem que criar o material técnico. Né? No Arduino você não vai precisar disso. A forma que eu ensino aqui, você vai aprender a ministrar aulas mágicas, aulas lúdicas e aulas dinâmicas. Então é muito ruim quando você aprende com um professor que não tem a dinamicidade. E hoje em dia, se você não for dinâmico com os alunos, se você não tiver estratégia ativa, metodologias ativas, segundo a pirâmide de Glasser, que promova a discussão, trabalho em equipe, a participação, a execução. Se você não tiver técnicas de metodologias ativas, o aluno ele vai ficar no celular. O aluno ele vai ficar até olhando para você, mas ele não vai aprender nada, porque a mente dele está em outra coisa. Você tem que entender, precisamos entender que hoje o aluno ele vive em outra rotação. Ele tem a IA na palma da sua mão que ele pode fazer qualquer pergunta. Ele não vai ser aquele aluno que vai fazer uma pergunta besta para você e não, ele vai fazer a pergunta besta para a IA. Ele vai muitas vezes estar ali conversando com a IA. Ele vai testar para ver se o que você está falando faz sentido com a IA. Então você tem que ter uma dinâmica, uma estratégia diferente para que o aluno, deixa a IA de lado. Eu quero aprender com a IN, com a inteligência natural desse professor, porque esse professor ele tem algo a me ensinar que se eu não prestar atenção eu vou perder, que a IA não vai me ensinar. Então você precisa ter uma metodologia lúdica, dinâmica, mágica para atrair a atenção do seu aluno. E é isso que eu ensino. Metodologias lúdicas, dinâmicas, mágicas, por meio dos projetos de internet das coisas
inteligência artificial e robótica com Arduino, com ESP32, com Raspberry Pi, os alunos ficam assim, ó, que massa! E aí você faz com que os alunos fiquem interessados, motivados e participativos. Então o aluno, opa, você cria atenção, você gera interesse e você gera participação. Nessa sequência, a sua aula precisa ser poderosa para gerar atenção, vai chamar atenção. Opa, o que é que o professor está fazendo aí? Que mágica é essa? Vai gerar interesse, opa, eu quero aprender. E vai gerar participação, opa, eu quero fazer. Então eu faço isso, tanto na minha escola de robótica, quanto nas minhas aulas, quanto no marketing, eu faço isso, eu chamo a atenção. Mas você só vai chamar a atenção se você for um professor legal, um professor descolado, uma professora descolada, o tio da tecnologia, a tia da tecnologia, um professor maneiro, legal, divertido. Você está trabalhando com crianças e adolescentes, você precisa ter estratégias diferentes. Então você precisa ser um professor que irradia energia, interesse para os alunos. Jamais um aluno vai ficar motivado se ver um professor assim, ó. É difícil. Então você precisa ter dinamicidade, ludicidade. Você precisa transmitir alegria e transmitir conhecimento. Eu gosto de falar que é a técnica da vitamina. Você vai, quando o pai ele quer fazer com que o filho coma verdura e coma alguma comida, ele bota dentro da vitamina e tá gostoso e pronto, o aluno nem sente, o filho nem sente. Da mesma forma, é o professor. Você vai envelopar sua aula em uma aula mágica, lúdica, dinâmica, mas ali dentro da sua aula tem muito conteúdo técnico, conteúdo de programação, conteúdo de robótica, conteúdo de eletrônica, conteúdo de matemática, de física, conteúdo da vida. Tem muitos componentes lá, muitos ensinamentos técnicos dentro da sua aula mágica. E quando você aprende a dar aulas, você recebe várias oportunidades se abrem para você. Oportunidade para você ter contratos e escolas. Então vai ter outras escolas que vai dizer, poxa, esse professor é legal, eu quero esse professor aqui dando aula aqui. Você vai receber oportunidades para ter aulas particulares, como eu recebi, de colegas que te conhecem, que tem filhos, vai dizer, poxa, que legal, tem como tu dar aula particular lá em casa. E você vai ter também a oportunidade de ir no teu bairro fazer uma escola de robótica. Gustavo, E se você quiser, basta você fazer a sua inscrição. O link está aqui na descrição do vídeo. Você vai colocar o teu melhor e-mail e o teu WhatsApp para receber os nossos materiais no formato digital gratuitamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu quero dizer a você, faça uma escola de robótica, mas siga a metodologia pedagógica. Não faça de qualquer forma, comprando qualquer material e dando qualquer aula. Não, porque senão você vai dispersar e a tua escola nunca vai ter uma identidade. Então aqui eu estou ensinando também, a tua escola tem uma cultura, tem uma metodologia e tem uma identidade. Valeu, eu te espero no próximo vídeo.